Pessoal, hoje é um dia especial, porque hoje é Tisha B'Av, hoje é o dia 9 de Av. E para quem não está muito integrado à cultura judaica, não é sua obrigação ser, se você não é judeu, mas é um dia muito importante para o judeu, vamos dizer assim. Talvez um dos dias mais importantes do nosso calendário, apesar de não ser uma prescrição da Torá, uma mitzvah, um mandamento claro na Bíblia. O dia 9 de Av, coincidentemente ou não, eu creio que não, foi o dia onde as maiores atrocidades e tragédias ocorreram contra o povo judeu. No mesmo dia. E por tradição, para nos arrependermos e lembrarmos dessas tragédias, estipulamos entre nós uma tradição, um jejum completo de 24 horas, assim como fazemos em Yom Kippur. Mas esse jejum difere do Yom Kippur, porque o Yom Kippur é um jejum que nos prepara para a redenção, né? Nos prepara para Sukkot. É um jejum onde nós temos uma garantia do Eterno, que Ele ouve o nosso clamor, e se há um arrependimento como nação, o Eterno nos recebe e perdoa a nossa terra. Então, Yom Kippur é diferente. Esse jejum é por lamento, por causa das atrocidades que nós cometemos contra Deus como indivíduos e contra o nosso próximo. Então não é algo que envolve a nação toda, é algo que envolve indivíduos, em particular o povo judeu. Por quê? Porque o primeiro pecado catastrófico da história de Israel ocorreu nesse dia. E Moisés faz menção dele nessa paraxá. Sabe qual foi? O relato trágico dos espias. Meu irmão, por causa desse relato, nós ficamos 40 anos perambulando pelo deserto. Por causa desse relato, nós falhamos em implantar ali em Canaã um santuário que serviria de luz para todas as nações. Por causa desse relato catastrófico, Israel não só andou pelo deserto, mas alterou todo o plano de remissão de Deus para o mundo. Esse relato ocorreu no dia 9 de Av. Por causa desse relato que instituiu-se um jejum nesse dia. Para quê? Para você relembrar essas atrocidades e não cometê-las novamente. Uma outra coisa que aconteceu nesse mesmo dia na história de Israel, a destruição do primeiro templo, em 586 a.C., pelos babilônios. Os rabinos falam que o pecado que gerou a destruição do primeiro templo foram 3. Idolatria, promiscuidade sexual e assassinato. Esses pecados entre o povo de Deus trouxe o juízo de Deus. Ficamos 70 anos em exílio. Depois regressamos. Construímos um templo novamente. Depois caímos em um outro pecado, e novamente um pecado que tem a ver muito com o nosso relacionamento uns com os outros, falando em relação a Israel. O segundo templo foi também destruído, como profetizado por Yeshua. E sabem por que os rabinos atestam que o segundo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo? Sinat Hinan, ódio infundado, ódio sem base contra o irmão. Fomos em diáspora por 2000 anos, templo destruído, o judeu em diáspora. E os eventos catastróficos continuaram a ocorrer nessa mesma data. É uma época que eu não sei explicar para você porquê, mas parece que há um rebuliço no mundo espiritual. Parece que o Eterno vem e traz juízo nessa época, que é verão no hemisfério norte, é verão em Israel. Então você tem relatos de grandes catástrofes que continuaram a ocorrer nas cruzadas. Grandes batalhas, grandes massacres com o povo judeu em Israel no século XI, no século XII. Nós tivemos depois a Inquisição e o terrível
decreto de Alhambra, que foi emitido na Espanha, pelos reis católicos da Espanha, decretando a expulsão do judeu de todo o território espanhol e depois português, praticamente ibérico, anos mais tarde. Aí você fala, Mateus, mas esse decreto é de dia 31 de março. É verdade, a bula foi concedida no dia 31 de março. Mas qual foi a data que eles escolheram limite para o judeu sair da Espanha? Você lembra? 31 de junho, que caiu exatamente em Tisha B'Av. Então, nada ocorre por acaso. Então, é um dia onde o judeu lamenta muito, 31 de julho. É um dia onde o judeu lamenta. É um dia que você vai em Israel, as pessoas passam um dia inteiro, se você for em Jerusalém, as pessoas passam a noite inteira lá no Muro das Lamentações, estudando, orando, se lamentando. Elas sentam assim em assentos mais baixos, né? E elas leem o livro de Lamentações, de Jeremias, elas leem Jó, né? Elas leem Quinot, que são uns poemas de arrependimento, viu? E nós nos lembramos dessas catástrofes. Nos lembramos dessas catástrofes. E aí você me pergunta, Mateus, eu entendo que para o judeu é um dia de muita contrição, é um dia especial, né? Tanto é que de hoje, de 9 de Av, 3 semanas anteriormente, essas 3 semanas até o 9 de Av, o judeu não dá festa, né? O judeu não celebra, o judeu tem uns que nem cortam cabelo, fazem barba, eles tentam fazer algo para que esses dias sejam dias diferentes dos outros. Não há casamentos, não há reunião, né? A gente se alegra no Shabat, mas mesmo o Shabatot do Ben Hametzarim são diferentes. Eles têm uma certa contrição. E você pergunta, Mateus, eu não sou judeu. Isso não está nem na Bíblia. Por que deveria eu jejuar? Ou por que deveria eu me lamentar com os judeus? Eu nunca sofri no dia 9 de Av. Meus ancestrais nunca sofreram no dia 9 de Av. É verdade. Talvez você não tenha desejo algum de participar disso. E é um direito seu, né? Não acho que o Eterno imputa qualquer juízo sobre a sua vida se você não participar. Mas o mundo judaico, e muitos daqueles que fazem parte do povo de Deus com Israel, vão jejuar a partir de hoje à noite. Vão jejuar hoje à noite até domingo à noite. A gente não jejua hoje porque é Shabat. Tá? E Tisha B'Av não é uma mitzvah, não é um mandamento bíblico. Então a gente posterga para logo depois do Shabat. Então hoje, ao pôr do sol, até amanhã ao pôr do sol, é um momento de jejum. Mas o interessante, pessoal, é que, apesar desse não há mandamento, né, não existir mandamento na Torá, nem nos profetas, sobre esse jejum de 9 de Av, mas nós temos uma menção do profeta Zecharia, do profeta Zacarias, muito interessante. E se você não entende o princípio que Zacarias aplica, você não vai entender Yeshua no Sermão do Monte. Porque Yeshua fala daquilo que os profetas anunciaram. Yeshua elucida a Torá, como Moisés fez em Deuteronômio. Uma explicação mais minuciosa, mais presente, uma experiência. Então Yeshua usa o ensino profético e ele fala algo muito interessante. Yeshua atesta lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, ele fala, bem-aventurados são os que choram. O verbo aí no original é luto. Tá? Bem-aventurados os que se choram, os que lamentam, porque eles serão o quê? Consolados. Aí você pensa consigo, puxa vida, uma pessoa que está de luto, ela é feliz? Olha só, feliz é o que está de luto, feliz é o que lamenta, feliz o que se arrepende, feliz o que está na situação de lamento, sofrendo. Por quê? Porque ele será consolado. De onde Yeshua tirou esse ensino? Do texto que nós lemos hoje. Do texto que é lido ao redor das sinagogas no mundo todo hoje, do profeta Zacarias. Onde o dia de Av é mencionado, onde o jejum de Av é mencionado.
Eu não falei para vocês que ele existe desde o relato dos espias? Então ele acompanha a história de Israel. E Zacarias relata que ele era presente na cultura do judeu. Lembrando que Zacarias ocorreu o quê? Zacarias profetizou pós-exílio, depois dos 70 anos. Olha o que ele escreve, vamos começar aqui no capítulo 7 de Zacarias, eu vou ler para você. Deus está ali falando o povo, e ele no capítulo 7, no verso 5 diz: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuam e quando vocês planteiam, no quinto, aqui ó, quinto mês é o mês de Av, é o Tisha B'Av que está falando aqui. Quando vocês jejuam no Av, e no sétimo, que é Tishrei, que é o Yom Kippur, durante esses 70 anos, por acaso foi para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós a palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades, ao redor dela e ao sul, e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão, bondade e misericórdia. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente, nem intente cada um em seu coração o mal contra o próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para não ouvirem a lei. Olha aqui, como que se endurece um coração diante de Deus? Fechando os ouvidos para a lei de Deus. Porque a lei, você vai ver hoje em Deuteronômio, o objetivo maior da lei é o amor a Deus e o próximo. Quando você fecha o ouvido para a lei, você fecha o coração para o próximo. Você intenta o mal contra o próximo. E principalmente por ser Israel, o juízo de Deus vem sobre nós. Nós somos um povo que até os dias de hoje, se não guardamos a Torá e desobedecemos a Torá na terra de Israel, recebemos castigo da parte de Deus. Tudo bem que isso é uma palavra dada a Israel, né? Que desobedece na terra, a terra vomita o povo. É verdade. Mas eu fico pensando, estava lendo aqui outro dia sobre Yom Kippur, vendo como que a terra é profanada com o pecado do povo. E há certos tipos de pecados que contaminam a terra mais do que outros. E essas maldições começam a vir, a natureza começa a vindicar, começa a vingar o nome do Eterno sobre a população. Aí você vê um país como o nosso, né, um país com essa riqueza toda, um país com tanto potencial para crescer, Belo Horizonte assolada por crises endêmicas, por exemplo, de dengue, febre amarela, coisas que já no mundo estão extintas, na maioria do mundo civilizado. Nós com crises aqui. Dengue, meu Deus. Sarampo, dengue, febre amarela. O que é isso? Isso é a terra vomitando a iniquidade de um povo. Isso é a terra devolvendo ao povo a negação que essas pessoas, que a população tem dado em relação à lei de Deus. Ao invés de ficar condenando Israel, por que nós não aprendemos com Israel? Paulo usou isso, não façam como eles lá nos dias que eles saíram do deserto e ficaram 40 anos no deserto perambulando. Aprendam, não murmurem. Não endureçam o seu coração como eles fizeram. Se Paulo usa o exemplo de judeu para admoestar quem não é judeu lá em Corinto, então o exemplo de Israel serve para você também que está me ouvindo que não é judeu. Cuide da terra, cuide do povo. A terra vomita a iniquidade do povo. Tudo isso a gente aprende aqui. Tudo isso eu aprendo com o Tisha B'Av. O profeta está falando, vocês estão jejuando, mas vocês estão mudando na prática a maneira de tratar o próximo. Vocês estão celebrando as festas, comendo, bebendo diante de Deus, mas vocês estão tratando melhor a viúva, tratando melhor o estrangeiro, tratando melhor o pobre, não oprimindo o próximo. Deixando de ser um pouquinho menos egoísta. Deixando de ter um pouquinho de autoestima e sendo mais altruísta.
Você é geração do culto à autoestima. Isso é uma balela, uma mentira esse negócio de autoestima. Isso nunca levou ninguém a lugar nenhum. A Bíblia não manda você ter autoestima. A Bíblia manda você ter autoconfiança. Autoestima. Ah, eu tenho muita autoestima. Ah, é? Você se estima por quê? O que você fez? O que você completou? O que você alcançou na vida? O que você conquistou? Quais são as referências que você tem? Qual é o seu legado? A estima própria, eu tenho estima por mim mesmo. Por quê? O que você fez? Ah, eu não fiz nada, eu respiro, eu existo. Mateus, mas os homens da Bíblia, todos eles tinham autoestima? Não. Eles tinham autoconfiança. Sabe como é que a autoconfiança ajuda você? A autoconfiança é baseada em experiência. Davi conhecia a Deus, Davi teve experiência com a palavra, com a intimidade com o Eterno, e o Eterno já tinha dado a ele a estratégia para derrotar o gigante. Por isso que ele chegou lá, cabeça alta, para perguntar para o povo, o que está acontecendo aí? Quem que é esse gigante, esse grandão afrontando os exércitos? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus de Israel? Aí ele tinha autoestima. Não, ele tinha autoconfiança. Ele se preparou em oração, nas noites frias, no campo, rejeitado pelo pai e pelos irmãos, cuidando do rebanho do pai. Ele teve experiências com Deus. Deus deu testes para ele, com urso, com leão. Deus deu vários testes que aprimoraram a sua autoconfiança, não sua autoestima. Confiança você adquire com experiência. Você vai para uma prova autoconfiante porque você se preparou antes. Você vai para um jogo, para uma prova de esporte, de atletismo, confiante porque você treinou antes. Agora chega lá só com autoestima para você ver o que vai acontecer com você. Está um mundo hoje abarrotado de gente com a estima lá em cima, uma estima totalmente utópica, falsa, inchada, irreal. Pessoas que se consideram muito e que não fazem nada, não beneficiam nada à sociedade, nada à igreja de Deus, nada. Mas ensinaram para você que tem que ter autoestima para vencer na vida. Aplica as palavras de Salomão, deixa que as outras bocas te louvam, não a sua. O elogio verdadeiro vem de terceiro, não vem de você. Por isso que o Tisha B'Av é importante para a gente, pessoal. Porque nos lembra do que é mais importante. Tratar as pessoas melhor. Deixar de pensar só em você, eu. Fortunato Azulay, Zikarol Levrachá, de abençoada memória, escreveu que esta, e nem era a geração dele, hein? Escreveu no século passado, mas ele não podia ter sido mais correto. Esta geração é a geração do eu. Tudo é eu. Eu vou na sinagoga, eu vou na igreja, eu vou no congresso. O que eu posso ser beneficiado com isso aí? O que eu tenho a ganhar? Yeshua não ensinou ninguém a ter autoestima, ensinou a ter autonegação. Mas isso ninguém prega. Quem morrer para si mesmo vai alcançar a vida. É, meu irmão, é difícil. Tisha B'Av nos lembra disso tudo. Tisha B'Av são calamidades que vêm sobre Israel por causa desse tratamento errado com o próximo. E oxalá minha nação de Israel moderna fosse conhecida no mundo por isso. Muito mais que ser conhecido pelo poder bélico, muito mais por ser conhecido por poder tecnológico, inovação tecnológica, nação startup. Eu queria que o mundo nos conhecesse por esses princípios divinos, por sermos uma nação que trata bem o estrangeiro, que trata bem o próximo, que é tolerante com o não-judeu, que é exemplo de amor, que é exemplo de seguridade social, de bem-estar social, de justiça social. De governos que odeiam a propina, odeiam corrupção. Oxalá fôssemos conhecidos no mundo por essas qualidades, por essas virtudes. Porque você vai ver no livro de Deuteronômio, foi por isso que o Eterno nos escolheu como povo.
Israel, Deus nos escolheu como povo para nós influenciarmos as nações, com a nossa realidade. Deus fala com o povo, as nações vão ver vocês, e vão falar, que nação abençoada, que recebeu princípios e preceitos divinos como essa. Iam imitar Israel. Deuteronômio é um recapitular, onde Moisés vai explicar nos detalhes, vai deixar plana a visão, plano os mandamentos para o judeu entender. E vai contar todos os erros. Para quê, hein? As nações apagam os erros e cometem-os de novo. O judeu aprende com os erros e deixa os erros vivos. Está aqui, ó. Para que nunca possamos cometê-los de novo. Tem que estar viva essa memória. Então, Tisha B'Av, deixa viva essa memória. E sempre, às vésperas do Tisha B'Av, a gente estuda Devarim. Porque esse recontar, é o recontar da história. É o explicar minuciosamente o que significa os mandamentos. Devarim, o livro de Deuteronômio, é uma renovação da aliança, pessoal. A aliança é renovada. Moisés explica leis de uma forma como ele não fez antes. Ele até dá lei nova, tem emendas. Você acha que é só a nossa Constituição que tem emenda? A Torá também tem. Moisés faz isso em Deuteronômio. Para ter a certeza que o povo vai cumprir o mandamento, que o povo entende o mandamento. Leia os 10 mandamentos em Êxodo, e depois compara com os 10 mandamentos em Deuteronômio. São diferentes. São os mesmos mandamentos, mas explicados de forma diferente. Explicados de forma diferente. Recontando. Avaliando. Então dizia eu no início aqui que o Tisha B'Av, por que ela é importante? Você tem que entender o que Yeshua quis dizer lá em Mateus 5. Bem-aventurados os que estão de luto, os que lamentam, né? Os que choram, porque eles serão consolados. De onde Yeshua tirou isso? Que foi a abertura da minha palavra aqui. Yeshua tirou isso de Zacarias. Abra aqui em Zacarias 8. Dá vontade de ler o capítulo inteiro. Que é uma demonstração tão atual. Olha só. Verso 16. Eis as... Zacarias 8:16. Vai lá, só você voltar, ó. Zacarias, Mateus, Malaquias, Zacarias. Volta. E abre aqui comigo. Zacarias 8:16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo, verso 19, assim diz o Eterno dos Exércitos, o jejum do 4º mês, Tamuz, o jejum do 5º mês, 9 de Av, e o do 7º, Yom Kippur, e o do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividade, amai, pois, a verdade e a paz. Meu amigo, minha amiga, por que é importante você valorizar o lamento e o arrependimento hoje? Porque os que lamentam, choram hoje, serão agraciados com esperança amanhã. Por que Yeshua falou que feliz é o que lamenta? Porque ele lembrou da palavra de Zacarias que disse, todos esses jejuns que vocês fazem hoje, Deus transformará em regozijo, alegria e festas solenes. Portanto, olha o que a gente tem que fazer para alcançar esse dia. Amem a verdade e a paz.
Eu amo a Deus, eu amo a Torá e eu amo a verdade. Eu quero apregoar a verdade para você. Eu não sou dono da verdade, por isso que eu não preciso estar fisicamente em todo lugar. E quando o sujeito se acha dono da verdade, se ele não está estabelecido numa determinada localidade, a verdade não chegou na localidade. Então vão abrir filial. Mateus abre aqui em São Paulo, Mateus abre aqui no Rio, Mateus. Eu não vou abrir, enquanto eu estiver vivo e à frente desse trabalho, nunca vai existir uma filial ensinando Sião. Amém. Porque não é a visão dessa casa, e não é a visão de Israel, e não é a visão apostólica. Influenciamos intelectualmente, influenciamos pela fé, influenciamos pela verdade, pela paz. E assim como Deus fez com Israel, Deus faz conosco. Esse é o seu lugar, Israel. Esse é o seu lugar. É aqui, ó, a fronteira aqui com o Jordão, aqui ao sul com o Egito. Esse aqui é o seu lugar. Concentra aqui, ó, foca. Concentra naquilo que eu te dei e faça um bom trabalho. E se você fizer um bom trabalho aqui, nesse lugarzinho que eu te dei, aqui em Belo Horizonte, em frente ao Mineirão, se você concentrar e fizer um bom trabalho aqui, a sua influência, a sua luz vai brilhar em vários locais. Você não vai precisar estar lá. Irmão, eu faço aqui o meu trabalho, com altos e baixos, Tisha B'Av que o diga. As piores tribulações que tivemos nessa casa, todas foram em Tisha B'Av, todas. Então a gente vai com altos e baixos, mas nós vamos caminhando, pessoal. E o Eterno é que abre as portas. Então, assim como era no dia dos apóstolos, olha, vem aqui dar uma palavra em tal lugar, vem aqui, nós estamos ouvindo a sua mensagem, né? Vem aqui dar um seminário sobre isso, sobre o Israel, sobre o judeu messiânico, sobre Yeshua, no contexto, o evangelho judaico de Yeshua. Meu irmão, eu estou disponível e eu tento fazer isso. Não é muito fácil sair daqui, ainda mais meu pai em ano sabático, mas a gente tenta usar a tecnologia para nos ajudar nessa tarefa aí. Influenciando como a gente pode. Vocês estão entendendo como é que tudo fecha, gente? Como é que tudo fecha? Bem-aventurado os que lamentam. Está entendendo? Porque você será consolado. Por quê? Porque você lamenta hoje, você se arrepende hoje, você melhora o tratamento com o próximo, você ama a verdade, você ama a paz, você será consolado. Você receberá júbilo. Mas até que esse dia chegue, eu lamento hoje, eu me arrependo hoje. Quem foi que falou? Se eu não me engano foi Paulo, o apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Hoje é um dia de choro. Então eu me arrependo. E eu aplico o antídoto. O antídoto está aqui. Tratar bem o próximo, amar a verdade, amar a paz. Meu irmão, não entre nessa de ser juiz, de ser o árbitro, de ser o juiz mor, de achar que você detém a verdade e alongar o seu dedo acusador para as pessoas. Meu irmão Rabino Shula, eu ouvi uma das primeiras palavras que eu ouvi dele, em 1996. Ele dizia: Mateus, quando meu pai comprou para minha mãe uma máquina de lavar, a minha mãe esperou tanto aquele momento que ela achou que a vida dela ia melhorar assim, maravilhas, que ela pensou o seguinte: ó, eu vou ter uma máquina para lavar roupa, eu não vou precisar ir lá no riacho, eu não vou precisar ir lá em tal lugar para esfregar a roupa, a máquina vai fazer minha vida tão mais fácil, eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas mais importantes, para estar com os meus filhos, né, para passear. E aí a máquina chegou na casa dela. Pergunte se depois da máquina ela passou a ter tempo para poder ficar com o filho.
A Bino Shalom falou, Mateus, piorou, porque a minha mãe ficava preocupada com a máquina, aí ela achava que ela podia fazer 10 coisas ao mesmo tempo, ela ficou mais ausente de casa com a máquina do que antes da máquina. E a gente vê que a humanidade tem sofrido o quê? Desse mesmo sintoma. As inovações tecnológicas, que seriam para trazer uma melhora de qualidade de vida, têm piorado nossa qualidade de vida. As pessoas perderam a forma de relacionar umas com as outras. Né? Por quê? Porque no momento que momento que antes serviam para você conversar, você vai estar onde? No celular. Você sai com a sua esposa para jantar, você vai ficar no celular. Você sai com seus filhos para uma refeição, eles vão ficar no celular, se tiverem. Casal à noite, né? À noite, antes de dormir, era o momento de você conversar e tal, falar sobre o dia. Agora fica os dois no celular. É ou não é? Eu estou falando alguma mentira aqui. Muita inovação tecnológica, pouca qualidade de vida. O ser humano está mais sem tempo para as coisas importantes da vida, que nos aprimoram como seres humanos. O ser humano está mais frio. O ser humano está mais estressado. Como se fala aqui em Minas, estupim curto. O ser humano está egoísta. O ser humano está planejando o mal contra o próximo. Todo mundo quer passar a perna no outro. Às vezes eu acho estranho porque quando a gente conhece pessoas novas, isso acontece na minha vida constantemente. Prestadores de serviço, ou lugares que você vai, que você tem que conhecer, né, passar a conhecer a pessoa. Eu tenho como modus vivendi, eu tenho como uma prática minha tratar bem as pessoas. Ser cordial, tratar bem. E não é dessa maneira falsa. Porque você sabe quando não vem de dentro. Você sabe. Por isso que eles falam comigo, mas você gostava lá dos Estados Unidos? Eu falava, sim e não. Porque eu não suporto esse tipo de, essa cordialidade vazia. Eu não suporto isso. Eu prefiro Israel. O povo lá é meio ríspido, mas é verdadeiro. O que você vê é o que existe. Aí você vai nessas nações, todo mundo tratando, né? Bom dia, o que eu posso fazer? Mas por dentro não está nem aí para você. Né? Por dentro quer ficar longe de você. Esse negócio de cordialidade é só para cumprir uma formalidade, porque por dentro ele quer distância. Eu vivi isso lá, ué. Então o ser humano está mais o quê? Longe, está mais impaciente. O ser humano está com... os valores que sustentam a nossa sociedade, que são valores bíblicos, estão ruindo. Por que estão ruindo? Porque as pessoas estão o quê? Se voltando contra quem? Não é contra os valores, não. É contra o autor dos valores. Eu fico vendo, gente, eu leio muito, eu fico vendo os evangélicos nas suas elucidações sobre o final dos tempos, né? Tem denominação aí que existiu só falando disso, final do tempo, e tem denominações que gostam muito de estudar a escatologia e tal. E aí, os evangélicos principalmente gostam de elucidar muito sobre a besta, né? A besta, o anticristo, a besta. Aí eles ficam traçando ali estratégias. Quem será? Eu acho que já nasceu, eu acho que não nasceu. Eu acho que ele vai ser romano. Eu acho que é o Papa, hein? Que aquele argentino lá não me engana, não. Eu acho que é ele. Eu acho que é não sei quem. Eu acho que não sei quem é a besta. E fica naquele frenesi. Eu creio sim que vai ter um indivíduo, né? O anti-Mashiach, que ele vai surgir. Eu creio na profecia explícita. Mas eu também creio que a pessoa fica às vezes esperando lá uma forma física, né? O besta, malvado, com o tridente na mão, contra os judeus, contra o mundo, contra os cristãos, sendo que a besta já está aí nos nossos dias, atuando, e você nem está vendo. Está aí. Ela dá palestra na sua casa todos os dias, e você não atenta. Ela já tem posse de governos e sistemas sociais.
Meu irmão, todo governo que apregou a negação da lei de Deus, todo governo que apregou, que legisla contrariamente, diretamente contrária ao que Deus estipula como sendo fonte da vida, para mim é uma manifestação, é uma voz do anticristo, da besta. Pessoa que se volta arbitrariamente, contrariamente à palavra de Deus, explicitamente, eu sou contra. Mas Deus fez assim, mas eu sou contra. Apregou a justiça. Justiça coberta de hipocrisia. Vamos aprender com o 9 de ave. Vamos mudar a forma como a gente trata o nosso irmão. Vamos ser mais tolerantes. Eu dizia que eu trato pessoas bem no dia a dia, as pessoas já olham com estranheza. O sujeito vai lá em casa para fazer um negócio, eu trato bem, cumprimento, né? A pessoa já acha estranho. É estranho eu estar tratando bem, porque a maioria trata mal. Então seja essa minoria, trate bem as pessoas, seja cordial, mas seja verdadeiro. Fique tentando cumprir protocolo, não. Seja verdadeiro. Porque a palavra de Zacarias é clara. E Yeshua promete, se você se lamenta, se você se arrepende, se você visualiza essas coisas e deseja mudança, você vai ser consolado. Ame a paz. O profeta está falando, ame a paz. E Yeshua falou, aqueles que amam a paz, alcançarão misericórdia. Aqueles que amam a justiça, terão justiça. Eu quero realmente fazer desse dia um dia de reflexão, para mim e para você que está me assistindo agora. Um dia especial. Um dia que esse estudo pode chamar a importância do 9 de ave. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então, eu quero orar com você. A gente possa tratar, que nós possamos tratar bem o nosso próximo, né? Ser mais tolerantes com o irmão, amar as pessoas, viu? Amar a verdade, amar a paz. Nosso Deus, nosso Pai, teu povo aqui reunido esta manhã, Senhor, judeus e não judeus, juntos num propósito só. Lembramos todas as atrocidades que sobrevieram ao nosso povo. Todas as tragédias, o relato catastrófico daqueles espias, a destruição dos nossos 2 templos. Tragédias e mais tragédias, cruzadas, inquisições, holocaustos. E nós nos lembramos que muitas dessas tragédias poderiam ter sido evitadas se nós prestássemos mais atenção aos teus mandamentos. Se nós prestássemos mais atenção no amor ao próximo. Na forma como nós tratamos o nosso semelhante, o nosso irmão, nossa irmã. Pai, em nome de Yeshua, nos arrependemos sim, e nós queremos agora uma transformação genuína. Porque nós sabemos que nós, como seres humanos, somos incapazes de demonstrarmos esse amor, de demonstrar esse amor de Deus às pessoas. Não queremos fazer algo fingido nem falso. Então nós clamamos agora. Nós tomamos posse, mais uma vez, da obra do teu filho Yeshua ali naquele madeiro, que tomou sobre si a nossa velha natureza, o nosso velho homem que morreu quando descemos as águas. E nós ressurgimos como um novo homem, como uma nova criatura, com a lei de Deus escrita no nosso coração e na nossa mente. Agora sim, nós conseguimos amar ao Senhor, e nós conseguimos amar e tolerar o próximo. Nós conseguimos nos importar com o próximo de maneira sincera. Agora sim nós conseguimos amar a verdade, amar a paz. Nós queremos, Pai, ser luz. Transforma-nos, Pai, em luz, e que essa luz resplandeça nas trevas,
E que assim como foi com Israel, que possamos influenciar as pessoas não com o nosso dinheiro, não com a nossa influência humanística, mas que nós possamos influenciar as pessoas pelo nosso amor, pela nossa benevolência, pela nossa longanimidade, pela nossa paciência. Que possamos influenciar as pessoas pelo amor. E o teu filho nos avisou, seríamos conhecidos da forma correta, se formos conhecidos pelo amor. Por isso, restaura esse nosso amor, Senhor. Restaura esse nosso amor a Ti e amor ao próximo. Que possamos aplicar as palavras dos profetas Isaías no capítulo 1, Zacarias no capítulo 7, no capítulo 8, de exercermos justiça, amor, paz, tratando bem o próximo, tratando bem a viúva, acolhendo o pobre, ajudando o necessitado, não intentando mal contra as pessoas. Senhor, nós somos vítimas todos os dias de maldade, mas nós não retornamos o mal com o mal. Nós abençoamos quem nos persegue. Nós abençoamos aqueles que maquinam o mal contra nós. E fazendo isso, nós estamos aplicando a Tua palavra, a Tua Torá. Nós estamos manifestando o nosso amor ao Senhor, sendo obedientes à Tua palavra, ao Teu mandamento. Nós não amaldiçoamos quem nos amaldiçoa, nós abençoamos. Nós oramos pelos que nos perseguem, nós os abençoamos. Nós ministramos sobre esses que querem o nosso mal, uma palavra de Deus. E nós declaramos que o juízo, a justiça, a vingança pertence ao Senhor. E que haja através das nossas vidas reconciliações. Que haja através das nossas vidas cura e restauração. Abençoe, Pai, aqueles que irão jejuar nesse dia de ave. Abençoe aqueles que se lamentarão e estarão orando junto com todo o povo de Israel nesse dia. Que o Senhor possa escutar cada clamor. O Pai, que haja uma transformação verdadeira nas nossas vidas. Eu profetizo aqui em nome do Teu Filho que esse jejum trará transformação para os Teus servos. Que esse jejum trará transformação, que será agraciado, os Teus servos serão agraciados com um amor sobrenatural. Os Teus servos serão agraciados com perdão, não o perdão do homem, mas o perdão de Deus. O perdão que o Teu Filho nos ensinou a dar. Esse nós queremos dar também. Abençoa o Teu povo, Pai, leva-nos em paz. Guarda-nos nesse restante de Shabat. Nos alegramos no nosso coração, mas também nos preparamos. E iremos chorar com os que choram. E depois nos alegraremos com os que se alegram. Porque o nosso pranto será transformado em festa. O nosso lamento será transformado em alegria. Leva-nos em paz, ó Deus. Em nome do Teu Filho Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.